Em uma noite abrupta, na mansão do clã Shu, a residência do duque da cidade de Lua Brilhante, o protagonista estava tirando um soninho bem do bom ao lado de sua amada esposa, e logo ele abre os olhos observando sua esposa em sua frente, o maluco já abre aquele sorriso de orelha a orelha, chamando a garota de querida. Mas absolutamente do nada, junto com o estrondo de uma trovoada, também se ouviam alguns gritos de lá. Era o grito da suposta esposa de Zhu Wan, perguntando ao mesmo que raios ele estava fazendo e no que ele estava pensando. Porém, surpreendendo a mim e ao prota também, na verdade não era a esposa dele, e sim a segunda senhorita, a sua cunhada. Extremamente em choque, ele diz que isso não faz sentido, e se pergunta onde estava sua amada Shu Shuyuan. Em seguida, vários outros gritos percorriam toda a construção das pessoas gritando que o jovem mestre tinha invadido o quarto da segunda senhorita. Incrivelmente assustado, o coitado de Zhu Wan fica se perguntando o que raios tinha acontecido, e o porquê ele estava no quarto da segunda senhorita. No maior desespero, o maluco resolve simplesmente sair do quarto, o mais rápido possível, antes que as coisas piorassem. Aquele quarto nunca pareceu ser tão grande quanto estava parecendo naquela noite, e finalmente o prota chega na porta. Descendo as escadas com maior medo, o coitado do garoto fica se perguntando como foi que ele acabou parando ali, e na verdade, por que raios isso estava acontecendo com ele. Já no meio da floresta ainda correndo, o garoto ainda consegue acabar torcendo seu tornozelo. O maluco quase cai, enquanto vários guardas estavam seguindo, e com muito medo ele reflete que se o pegassem seria então seu fim. Porém, surpreendendo o coitado do carinha literalmente do nada, uma mão bate no cangote do mesmo. E na mesma hora as vistas de Zhu Wan começam a se escurecer e a sua consciência se esvai de uma hora para outra. Bom, o meliante era um maluco mais parecido com o Raiden de Mortal Kombat, que ainda zomba do prota dizendo que aquele pedaço de lixo corria muito rápido. E dali pra frente é só pra trás, com o corpo do protagonista tirado do chão em sua frente, o cara apenas fica zombando. Cara, pra mandar a real pra vocês, realmente aquela noite estava muito sinistra, empangalejando pra caramba, hein? Oi pessoal, sou eu, Brotos. Venho pedir humildemente a quem ainda não é inscrito no canal para que se inscreva pra tá dando aquela força. Ô, bora bater 50 mil inscritos, tá tão perto, cara. Então manda pra sua mãe, pro teu pai, pro teu irmão, pro teu tio, enfim. Se gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete aquela bala no like. O louco ainda comemora dizendo que tudo já estava acabado, e agora só precisava mesmo eliminar as evidências para ficar tranquilão. Naquela noite, após ser pego na cama de sua cunhada, ele fugiu, mas foi morto pelo Raiden da Deep Web, que mentiu dizendo que foi apenas um trovão que atingiu ele. Ele ainda zomba dizendo que o prota era um inútil completo, e que até tinha inveja do mesmo, apenas por ele ser o marido da filha mais velha do duque. No entanto, depois de entrar em um clã poderoso como aquele, o prota acabou se envolvendo na luta pelo trono de uma grande dinastia. E é claro, sem querer, né? Ele ainda continuou dizendo que o garoto cavou seu próprio túmulo sem nem saber, e que agora foi enterrado sob a luz da peônia, então viraria um fantasma. Enquanto isso, o coitado já tinha ido de Americanas há algum tempo, sendo eletrocutado mesmo depois de ter ido de vala. Em uma cidade, mais um estrondo de raios e mais uma tempestade abrupta. E dentro de seu quarto, um nerdola digitando pra caramba igual eu aqui. Mano, tá trovejando, cara, desliga o PC, pô. O maluco tava atacando o terror na internet, arrumando briguinha online como se isso fosse a coisa mais divertida do mundo. Porém, enquanto ele ainda descia a lenha nos carinhas mandando a maior ofensa, uma grande esfera de energia estava se formando de trás do maluco, que definitivamente não estava esperando por aquilo. Após alguns segundos, o garoto finalmente percebe aquela esfera e se pergunta na maior naturalidade o que era aquela porcaria brilhante. Em seguida, a luz apenas começa a se expandir mais e mais, e isso acaba praticamente quase cegando o garotinho briguento. Logo, aquela esfera de energia começa a meio que explodir, causando vários raios para todos os lados. Aquele montão de raios começavam a deixar o coitado do protagonista completamente paralisado e em choque, se perguntando o que é que ele faria agora. Rapidamente, o seu corpo começa a desaparecer e o menino grita desesperado, perguntando o que carambas estava vendo ali. Poucos segundos depois, o rapaz já tinha sido basicamente excluído daquela dimensão, e só restou o seu computador no quarto. E é claro, os comentários das pessoas ainda xingando mesmo. Em seguida, o garoto simplesmente desperta em um plano terreno estranho e completamente despido, percebendo também que o seu corpo agora era intangível. O menino ainda se pergunta o que raios estava acontecendo no final das contas. Porém, deixando o rapaz ainda mais assustado, uma voz simplesmente do além grita, dando os parabéns a ele. Em seguida, a voz diz que ele vinculou com sucesso a conta de guerreiro do teclado ao cumprir as condições necessárias. Com isso, as funções do sistema do teclado também seriam desbloqueadas. Porém, o garoto ainda não entende nada e sorrindo diz que embora o título do guerreiro do teclado se encaixasse bem com a sua personalidade, ainda assim era estranho pra caramba. A voz ainda diz para ele coletar os manuais secretos das 12 regiões inacessíveis daquele mundo e depois os incorporasse nas teclas de função F1 a F12. Na frente do garoto surge o teclado dele, porém o menino não entendia por que estava estranho daquela forma e também brilhante. Então a voz se despede desejando boa sorte ao mesmo, e o prota já começa a gritar perguntando onde é que estava e como poderia sair dali. Porém, o que chama a atenção do menino é uma nova esfera estranha surgindo de trás dele, e em questão de segundos o maluco é simplesmente sugado para dentro da esfera sem mais e nem menos. De uma escuridão só se ouviu algumas vozes dizendo que aquele garoto ali tinha sido atingido por um raio. Quando ele finalmente consegue abrir mais os seus olhos, viu um legista dizendo que todos aqueles sintomas nele eram de alguém que foi literalmente atingido por um raio. Um homem de vermelho diz que o médico divino Ji realmente faz jus ao nome dele, e que na real
era um dos melhores do ramo. Isso deixa o legista um tanto quanto sem graça, que agradece, mas diz que deveriam descartar a possibilidade de ser alguém que mandou ele de vala de propósito. Porém, literalmente do nada, o garoto se levanta tossindo pra um caramba, tal qual como um fantasma. E assim que os médicos veem aquilo diante de seus olhos, eles começam a correr de uma forma desesperada, dizendo que aquele garoto ali tinha virado um fantasma com toda a certeza do mundo. Os dois legistas ficam em choque enquanto os outros saem vazados, dizendo que o cadáver acabou virando zumbi. Enquanto isso, o coitado do garoto estava sofrendo novamente, gritando que na realidade isso tinha sido extremamente horrível. O legista, ainda completamente em choque, diz para perguntar ao prota que tipo de monstro bizarro ele era. E o coitado ainda fica sem entender nada, se perguntando que roupas eram aquelas que eles estavam vestindo. Todo sorridente e atordoado, ele cumprimenta o legista, enquanto reflete que não morreu, e sim acabou sendo mandado para um outro mundo. E ainda fica pensando sobre o que ouviu os caras falando, que o dono anterior daquele corpo passou a noite de mel na cama da cunhada, e ainda resmunga que isso era um ótimo começo, hein? Porém, o que mais chama atenção do mesmo é um dos médicos gritando que a senhorita Shu tinha chego no local, e ali se aproximava a senhorita Shu juntamente com uma outra garota. Vocês tirem o olho da mulher do prota, viu? Quando o menino vê a sua esposa, ali ele fica todo contente, dizendo que era realmente muito linda. Igualzinho vocês que eu sei. A garota de azul ainda dá uma zoadinha com o prota, dizendo ao mesmo que era uma pena que ele não morreu, e que nem mesmo os deuses quiseram perder o seu tempo com ele. Olhando a menina, Zuan apenas reflete que isso era uma coincidência, e que o antigo dono do corpo também se chamava Zuan, mas que provavelmente era um azarado na vida. A menina ainda continua zombando, perguntando se ele tinha virado um idiota a mais, e que não era possível ele não se lembrar do que aprontou na noite passada. Mas Shuyan, vendo aquilo, apenas dá um basta em Shuer, dizendo que ele também era o tio dela, então merecia o respeito da mesma. Quando Zuan vê aquilo diante de seus olhos, fica ainda mais apaixonado, pois aquela garota parecia mais como se fosse uma pintura esculpida à mão. E é claro que no meio dessa cena toda, a galera que estava em volta começa a cochichar e fazer fofocas. E o prota, ainda caído no chão, não conseguia nem se conter direito com a sua felicidade de ter uma linda esposa daquelas. Olhando para sua esposa então, Zuan pergunta a ela o seu nome, e ainda acrescenta dizendo que ouviu dizer que ela o escolheu para ser o seu marido, e que na real ela tinha bons olhos. Mas a sobrinha irritada ao lado grita com o garoto, dizendo que ele só se casou há algumas horas e agora nem sequer sabia o nome de sua própria esposa. Tentando disfarçar, o garoto abraça a perna da menina, chamando ela de Wowo, dizendo que sabia que o clima estava tenso, então ele fez uma piadinha para aliviar a tensão. Em seguida, a sobrinha mete a bicuda na cara do prota, mandando ele parar de gracinha, e ainda pergunta ao mesmo se ele já tinha se esquecido das regras. E Zuan, meio irritada, apenas pede para ela parar de o tratar assim, pois também era o mestre dela. Mas a mulher do prota, irritada, pergunta se ele pensou que ela estaria triste por alguém como ele. Em seguida, ela se vira dizendo que o garoto fala demais e que se ele consegue falar tanto assim, então tava bem e deveria seguir ela de volta para casa. Logo, a sobrinha dele vai seguindo Shuyan, enquanto o mesmo, todo sem graça e sem entender muito bem as coisas, também segue. Mentalmente, ele começa a resmungar, dizendo que já estava esgotado e sua sobrinha nem sequer o ajudou. Sendo assim, mais pra frente iria dar a ela uma lição no futuro. Deixando o coitado do garoto ainda mais surpreso, ela grita para o motorista dizendo que ele já podia ir meter o pé na marcha. Mas irritado, Zuan grita mandando ela parar de gracinha, pois ele ainda nem sequer tinha subido na caravana. Com muito esforço, o protagonista consegue se jogar para dentro da cabine, deixando até mesmo o motorista extremamente assustado com aquela velocidade. Ao entrar na cabine, ele já se senta ao lado de sua sobrinha, que fica toda irritadinha, se afastando dele. Vendo a sua mais nova esposa ali no cantinho na dela lendo um livro, o garoto ainda dá uma piscadinha para mexer com ela. Porém, o que mais chama a atenção dele é perceber que sua amada, na verdade, estava lendo um livreto de romance ali. Nesse instante, a menina fica completamente envergonhada e diz para perguntar ao prota se por acaso ele tinha visto alguma coisa. Rapidamente, esperto que sua pomba, o rapaz se vira dizendo para ela ficar de boa, pois ele não tinha visto nada mesmo. Mas igual um bobão, ele começa a sorrir, dizendo que dava pra ver no olhar dela que realmente ficou muito envergonhada com a situação. No caminho, o rapaz pergunta a Shur se por acaso ela saberia sobre algum lugar chamado Regiões Inacessíveis e se eles estavam perto de casa já. Curiosa, a garota pergunta de onde ele ouviu falar isso, e quando ele responde que na verdade alguém disse a ele recentemente, ela apenas rebate afirmando que era impossível. Rapidamente, Shu Shuyan interfere na conversa, dizendo ao seu marido que não interessa de onde ele ouviu falar sobre isso, mas que não deveria tocar nesse assunto de novo. E depois disso, o clima dentro da carruagem acaba ficando ainda mais pesado e tenso. Assim que eles chegam lá, Zuan fica muito curioso, perguntando por que ele não poderia entrar pelo portão principal. Shu explica que o portão principal é exclusivo para membros do clã Shu, então por que ele, que não serve pra nada, entraria ali? E ainda acrescenta que ele poderia até trazer azar para o clã. Mas em meio a toda essa ofensa, o prota apenas responde dizendo que ela tem uma boca bem desagradável, e que o namorado dela provavelmente tem muito azar. Quando a menina ouve isso, ela fica extremamente furiosa, partindo para cima do prota, armando um socão contra o mesmo. Só que literalmente do nada, o rapaz acaba se desequilibrando e cai ao chão na mesma hora.
Isso até deixa Shuer com dó, se perguntando o que foi isso, e que na real ela nem sequer tinha relado no menino e ele já caiu. Shuyan mete uma bronca em Shuer, dizendo que não importa nada do que aconteceu, mas ele ainda era um membro do clã, então ela não devia o tratar assim novamente. Jogado no chão, vendo a sua amada esposa defendendo, o garotão apenas fica com um baita sorrisão em seu rosto. Logo Shuyan pergunta ao prota se ele estava bem, e ainda acrescenta mandando o mesmo parar de frescurinha, pois os pais dela já estavam esperando há muito tempo. E com um sorriso no rosto, o garoto começa a se levantar, dizendo que estava bem de boa. Em seguida ele pula para dar um abraço nela, dizendo que sabia também que a mesma se importava com ela. Mas a garota simplesmente vira de costas, deixando o pobre coitado no vácuo. Cê é louco, deu mó dó agora, pô. Shuer fica muito irritada vendo aquilo e diz para o prota que ele ainda fica fingindo que nada aconteceu e agia normalmente. E ainda acrescenta dizendo que estava muito ansiosa para ver o que o mestre e a madame farão com o mesmo a seguir. Porém, deixando as duas extremamente surpresas, o protagonista simplesmente cai desacordado no chão. Deitado no chão, o garoto fica se fingindo de ferido, dizendo que parece que até começou um novo jogo no hardcore. E as meninas dizem que ele foi atingido por um raio. Então talvez ele realmente não estivesse nada bem para ficar andando assim. Bom, elas então levaram ele para descansar e ainda deixaram ele repousando para pegar água para limpar ele. Enquanto Shuyan contava para os seus pais sobre as coisas que estavam acontecendo e o que aconteceu com seu marido, o prota apenas fica reflexivo. Ao ver o seu reflexo na água, ele resmunga que não admira que as meninas não se importavam com ele. Afinal, seu rosto estava todo zoado por causa do raio e nem mesmo ele conseguia olhar para si. Mas nesse momento, simplesmente do nada, um pezão acaba bicudando as costas do coitado do garoto que nem sabe de onde veio. Em seguida, só vemos a silhueta da pessoa malvada rindo pra caramba daquela situação, ao ver o prota caindo na água. Já debaixo da água, o protagonista fica se perguntando sobre o que raios estava acontecendo e se alguém estava tentando dar cabo nele. E que talvez o clã se sentiu muito envergonhado com o que aconteceu e decidiram usar um acidente para se vingar dele. Depois de todos esses pensamentos e o desespero, Zuan volta para a superfície e começa a se debater gritando por socorro. A pessoa que o empurrou era a própria Shuer, e na hora o garoto fica se perguntando por que ela queria tanto matar ele. Vendo que talvez pudesse ser definitivamente o seu fim, então Zuan resolve se fingir de morto na hora. Com isso, a garota se pergunta se Zuan já estava morto, e que na real ele se livrou de uma forma extremamente fácil e rápida. Logo ela se aproxima mais do garoto para conferir se ele realmente estava de Eve, ou se era apenas uma parte dele inconsciente. Mas dando um baita susto na garota, o protagonista apenas segura a perna dela, literalmente do nada. Em seguida ele puxa a mesma para baixo d'água junto consigo, sem mais e nem menos. Aí ele foi maldoso também, né? Shuer ainda tenta se debater para voltar à superfície, mas Zuan ainda fica impedindo ela segurando suas pernas. Depois de muito esforço e também muito desespero, a coitada da garota finalmente consegue retornar à superfície. Usufruindo uma de suas cartas da manga, ela então lança uma fita na árvore para se livrar. E ainda esperto que só a pomba, o garoto se segura na menina para tentar sair da água junto com ela ou se segurar ela ali. E realmente o lago era o mais fundo possível. Cara, isso me dá muita agonia. Assim que a menina sai do lago, ela cai desacordada depois de ter se afogado por ter ficado muito tempo lá embaixo. E Zuan fica extremamente encucado, se perguntando o que carambas ele poderia fazer agora. Zuan reflete que se a pessoa quiser dar cabo nele escondido era porque estava com medo de fazer isso na moral, na frente de todo mundo. E aparentemente estava escondido agora. Zuan realmente não queria ser tratado como um assassino, então por esse motivo precisava ver se Shuer estava bem ou não. Para ferrar de vez com a vida do garoto, a menina já não tinha mais nenhum batimento cardíaco. Quase que na velocidade da luz, ele começa a fazer uma massagem pulmonar para salvá-la antes que piorasse a situação dele. Mas para complicar ainda mais, Shuyan aparece de trás do protagonista, perguntando ao mesmo que raios ele estava fazendo. Sem graça, ele então pergunta à sua esposa se a mesma iria acreditar nele, caso ele dissesse que estava tentando salvar a garotinha. Porém, muito emburrada, Shuyan não aceita essa desculpinha do prota, e apenas fica encarando ele, mandando se afastar da menina. Logo ela começa a usar uma magia no coração de sua sobrinha, e isso deixa o prota ainda mais em choque, pois não fazia ideia que a sua esposa também praticava artes marciais. Todo felizão e chamando Shuyan de esposa querida, o prota pergunta se ela ajudaria ele ensinando ao mesmo a praticar artes marciais. Porém, na mesma hora ela responde dizendo que é tarde demais, pois ele já é um adulto, e que na verdade o talento do mesmo é só de classe D. E ainda irritada, ela dispara ao prota que o mesmo não deve ficar chamando ela de querida, e sim de senhorita Shuyan. Mas o prota, poucas ideias, como sempre, apenas diz que compreende, e em seguida chama ela de querida novamente. E para a sorte de Zuan, Shuer finalmente desperta, e fica ali tossindo um montão de água que ela havia bebido. Extremamente preocupado com a sua sobrinha, Shuyan pergunta mesmo o que caramba tinha acontecido por ali. E Zuan, muito sem graça, sem nem saber como reagir a isso, apenas dispara que na verdade, ele caiu no lago, e ela se afogou tentando salvá-lo. Desconfiada pra caramba, a senhorita Shuyan ainda pergunta para sua amiga se isso foi realmente o que aconteceu, e muito estressada ela se retira dali, dizendo a Zuan que ele estava encharcado, e que depois de tomar banho deveria ir comer com elas. Mas deixando Shuer extremamente irritada, o protagonista ainda passa uma baita cantada nela. Esse maluco não sabe limite, pô. Ao anoitecer, lá estava o protagonista se aproximando da porta da casa, enquanto ouvia as conversas. Todo felizinho, com um baita sorriso no rosto, ele pede para seu amado esperar, pois ele já estava indo quanto antes. Mas assim que ele vai bater na porta, a pessoa de dentro começa a dizer para Shuyan que Zuan estava mais difícil de lidar, porque antes ele era quieto, mas estava diferente agora. Então ele continua ouvindo a pessoa dizendo que ele realmente estava diferente, e que talvez o raio tivesse bagunçado a cabeça do mesmo. Era a Shuer que ainda pergunta para a senhorita Shuyan por que raios ela não perguntou para Zuan
ela sobre o que aconteceu na noite passada. A menina explica que os eventos da noite passada foram bizarros e que falaria sobre isso amanhã com seus pais antes de tomar alguma decisão. Mas Shuri acrescenta na hora dizendo que é uma pena que o raio não matou Zoan. Se fosse assim, pelo menos Shuri não perderia mais o seu tempo com um lixo daqueles. Mas Shuri se incomoda muito com isso e diz para Shuri para que ela não ficasse dizendo mais esse tipo de coisas. Nesse exato momento, o garoto simplesmente mete a maior bicuda na porta, deixando as duas muito assustadas. Surpresa pra caramba, Shuri pergunta ao prota o que raios ele estava fazendo por ali essa hora. E o mesmo responde dizendo que estava escuro. Então o que mais ele estava fazendo ali, além de estar indo para a cama nanar? Mas extremamente irritado e com muito ódio, Shuri pergunta ao rapaz quem foi que disse ao mesmo que ele poderia dormir por ali. Com a maior cara de pau, então Zoan responde que na realidade é normal que um marido durma na mesma cama que sua esposa. Diz isso pro Sankian então, pô. Mas em um piscar de olhos, simplesmente um pé acerta a cara do prota, fazendo o mesmo calar a boca no exato momento. Era Shuyan que simplesmente acaba derrubando o prota com uma bicuda bem no meio da fossa. Shuyan começa a rir chamando o prota de idiota, e ainda zomba dele mandando o mesmo mijar no chão e depois ficar se encarando no reflexo. Que nojo, cara. Mas sem graça, o garoto apenas diz que na realidade isso tudo saiu exatamente como ele estava esperando. E também sem graça pra caramba, Shuyan apenas pergunta ao prota se por acaso o raio realmente acabou fritando o cérebro do mesmo. O garoto apenas sorri, afinal seu plano era testar se o antigo dono do corpo já tinha dormido com o Shuyan ou não. Sendo assim, como a resposta foi não, então ele poderia começar do zero com sua esposa. Porém, vendo a risadinha esquisita no rosto de seu marido, a menina apenas pergunta ao mesmo se por acaso estava tudo bem com ele. Mas deixando ela absurdamente surpresa, o protagonista não responde a pergunta dela e só fica encarando com um olharzinho sinistro. Igual um louco, ele começa a gritar, dizendo que é muita injustiça a mulher não deixar o próprio marido dormir junto com ela. Mas quase na velocidade da luz, Shuyan se aproxima do prota, mandando ele calar a boca. E vendo que a garota estava muito furiosa e realmente não iria soltar a boca dele, o prota começa a lamber a mão da mesma. Nesse momento ela se afasta com mais ódio ainda, gritando a Zoan que na realidade ele era um ser extremamente nojento. Mas irritado também, o garoto pergunta se já que ela não queria dormir com ele, então por que carambas ela acabou se casando com o mesmo? Zoan ainda provoca dizendo que pela manhã iria convocar os bateristas para contar a verdade para todo o clã. E aí ele iria querer ver se a reputação do clã seria arruinada, ou se então seria a reputação dele no fim das contas. Sentado e debochando, Zoan diz que não vê motivos para não fazer isso, afinal a reputação dele já era de qualquer forma, então não tinha por que ele piorar mais. E deixando Shuri com raiva, ele completa dizendo que no fundo Shuyan iria adorar que os outros soubessem que ela não ligava para o seu marido. Mas nesse exato momento a garota simplesmente fica parada na frente do protagonista sem dizer nenhum A para o mesmo. Em seguida, com um olharzinho extremamente sedutor, ela olha para Zoan perguntando ao mesmo se ele realmente gostaria de dormir com ela. Zoan responde que é claro isso, enquanto comemora mentalmente por seu plano ter realmente funcionado com a menina. Tirando o seu da reta por completo, Shuyan ainda diz que deixaria que Shuri faça companhia para o prota durante essa noite. Nesse momento, tanto a garota quanto o protagonista ficam extremamente assustados sem nem saber o que responder a ela. Preocupada pra caramba, Shuri se aproxima da senhorita, perguntando a mesma se na verdade ela estava brincando apenas. Mas irritada, a senhorita apenas se vira para Shuri, perguntando a mesma se ela não queria isso com um olhar mortal em seu rosto. Então, com um pouco de ciúme, Shuyan diz que pela manhã Shuri até pulou no lago para salvar ele de se afogar. E ainda completa dizendo que na verdade essa faz parte de uma das tarefas de uma serva, servir a sua majestade. Isso deixa o prota de cara com esse absurdo. Afinal, quem é que empurra uma outra mulher para cima do próprio marido? Sem contar que ela tentou matar ele 2 vezes já. Então o protagonista decide se aproximar mais de Shuri, dizendo que então ela seria a companheira de soninho do mesmo essa noite. Após sair de perto daqueles 2 erruelas, Shuyan fica se perguntando quem era o espião do clã Shu, e que espera que realmente não seja Shuri. A parte mais surpreendente é que o prota estava na maldade, mas Shuri ri da cara dele ao perceber que ele era liso, igual um bonequinho do Ken. Ouvir isso é extremamente destrutivo para o protagonista, que no mesmo momento fica reclamando que isso era um inferno. Ele se põe a andar para fora de casa reclamando que sua vida nem sequer tinha mais sentido, e que já não aguentava mais apanhar da vida. Logo ele se ajoelha no chão, parece uma floresta, gritando que era muito melhor ele apenas morrer do que ficar vivendo assim. Mas deixando o prota ainda mais assustado, um velho aparece de trás dele, dizendo que isso era um resultado de selamento por feitiço, porém não era impossível de reverter. Em choque ele se vira perguntando quem foi o Zé Ruela que resolveu colocar um feitiço de selamento nele, e como é que ele reverteria isso. Porém, acabando com a graça do prota, o velhote sorrindo diz que não faz nem ideia de quem fez isso, e nem como remover, mas que provavelmente foi quando ele era uma criança ainda. Milau então dispara ao prota em seguida que o selo está localizado em uma área bem sensível, portanto, se usar a força bruta para remover, pode acabar machucando um pouco. Nessa hora o prota se lembra do velho, que era o servo responsável pelas tarefas de jardinagem da mansão Shu. O rapaz quase implora para o velho ajudar e ainda acrescenta dizendo que gostaria muito de ser amigo do mesmo, mas o velho apenas responde o prota dizendo que o mesmo terá que confiar em sua própria força para removê-lo, e que uma vez que o cultivo dele alcançar o reino mestre, então naturalmente ele teria capacidade de remover. Quando o coitado de Zoan ouve isso, fica extremamente assustado, perguntando se ele realmente falou sobre o reino mestre. Vendo o prota no chão, o velhote ainda pergunta ao mesmo se por algum acaso ele tinha entendido o que o mestre queria dizer, e o garoto confirma dizendo que entendeu, mas que disseram a ele que não tinha talento, portanto não conseguiria resolver esse problema mais.
Aos prantos, o One começa a correr e grita que na realidade ele realmente preferia estar morto do que vivendo assim novamente. O velho então segura o garoto dizendo para ele não ter pressa e que possuía uma técnica antiga e peculiar que conseguiu em seus primeiros dias. Talvez essa fosse ótima para o prota. Pensando em uma pá de coisas, o protagonista apenas pergunta ao velhote sobre o quão peculiar era essa técnica. E Mauli sorrindo diz que para dominá-la tudo que o prota precisava fazer era ser espancado, e quanto mais espancado ele for, mais rapidamente a força dele aumentaria. Extremamente em choque, o rapaz se pergunta por que uma técnica tão ridícula ainda existia nesse mundo, e que na verdade ele preferia morrer do que passar por essas coisas. Mas ao ver o prota caladão, o velho grita com o mesmo, perguntando se ele iria querer treinar com a técnica ou não. Totalmente sem graça e com muito medo, o garoto grita respondendo que era claro que gostaria de treinar com ela. E quando o prota refletia que essa era a única opção dele, o velho entrega um tipo de bastão ou pergaminho para ele, mandando o mesmo segurar. Preocupadaço, Zuan pergunta ao velho por que o mesmo estava sendo tão gentil com ele, já que nem sequer eram parentes e nem se viram antes. Mas Mauli apenas responde que a verdade é que ele não tem muito tempo e que não deseja que essa técnica incrível fosse enterrada junto com ele. Mas era claro que o velho estava completamente na malda, planejando possuir o prota depois que o mesmo atingir o reino mestre, e planejava também roubar a sua vida e até mesmo a sua esposa. Enquanto isso, o coitado do garoto que só se lasca ficava observando aquele pergaminho em sua frente sem nem sequer dizer um A. Ele começa a gritar com raiva, dizendo que teria de ser um idiota para acreditar nas coisas que aquele velho estava dizendo. Mas uma mensagem aparece dizendo que ele pegou um pergaminho secreto da montanha, e também perguntava se ele desejava consumi-lo para ativar a função do teclado. Quando o prota clica em sim, uma enorme quantidade de energia sai do pergaminho e começa a percorrer o seu corpo, deixando o garoto de cara. E na frente dele, um novo teclado espiritual começa a se formar, enquanto a energia ainda circulava o lugar. Com isso também aparece uma fadinha, dizendo a ele que o primeiro manual secreto foi obtido, e que ele deveria apertar a tecla F2 para ativá-lo. Deixando o prota ainda mais de cara, ela diz que ele ativou o sistema de fúria, e que parte do sistema de recompensa de loteria já estava disponível para o mesmo. Preocupadaço, ele abraça a fadinha, perguntando a mesma se por algum acaso ele não estava sonhando de novo como antes. Mas a fadinha, irritada, começa a dar uns pontapés no garoto, mandando ele largar ela o quanto antes. Em seguida, ela diz que como o usuário ativou uma função do teclado pela primeira vez, ele receberia então 3 bilhetes de loteria que custavam 100 pontos de fúria cada, e que ele poderá usar os 3 bilhetes gratuitamente, e a probabilidade de ser sorteado em cada bilhete foi aumentada significativamente. Ao analisar o teclado, o garoto fica todo felizão, dizendo que aquele era um brinde para os novos usuários, e que definitivamente ele iria querer jogar. Em seguida, deixando o garoto muito surpreso, a roleta começa a roletar, e ele fica ansiosamente aguardando. Finalmente saiu o resultado, e o garoto conseguiu ganhar uma bola de leite herdeira. A fadinha explica então que quando uma mulher rica machucar o prota, a dor irá se transformar em prazer. E quando ela continua falando que a quantidade de dano recebida não é diminuída, o prota resmunga que isso na verdade não serve pra nada mesmo. Em seguida, depois de ter queimado a cara, o garoto decide rodar a roleta novamente. Tá parecendo eu no GTA, cara. Pra deixar o garoto felizão, dessa vez ele recebe um tipo de arma chamada de picada venenosa. Lá ele 1000 vezes. Todo felizão, o garoto ainda fica se perguntando se seria possível ser uma técnica ou arma com 999 de dano. Mas nesse momento a fadinha simplesmente fica rindo da cara do prota, dizendo que ele tem uma imaginação muito fértil. A fada ainda completa dizendo que uma vez um homem lambeu aquela faca e com isso ele acabou morrendo. Portanto, era uma arma zicada, e qualquer pessoa ferida por ela acabaria morrendo na hora. O garoto sorri comemorando, dizendo que finalmente tinha conseguido uma arma boa, e que definitivamente era como uma arma mágica aquilo. Quase lambendo a daga, ele diz que só pessoas estúpidas fariam uma coisa dessas, portanto não fazia sentido. Mas logo a fadinha chama a atenção dele, vendo que o mesmo estava para ir de Vasco. Assustado pra caramba, o garoto resmunga que não acredita que aquela daga forçava as pessoas inconscientemente a lamberem. Depois disso, Zuan, empolgado pra caramba, resolve bater no botão para rodar a roleta mais uma vez. Dessa vez o rapaz fica extremamente desagradado, afinal não conseguiu nada além de jogar o seu bilhete fora e ficar sem jogada sobrando. Mesmo o sistema avisando Zuan que não dava mais pra jogar, o garoto ainda com muita raiva insistia, clicando várias vezes no botão. Consequentemente, até a fadinha se irrita e bate no prota, gritando com o mesmo, perguntando se ele era cego e que não devia mais apertar o botão. Irritado também, o prota pergunta onde é que estava o sistema mágico e pergunta se poderia ganhar pontos de fúria facilmente com Shure. Caso vocês ainda não tenham entendido até aqui, ele conseguiria ganhar mais pontos de fúria irritando as pessoas. E esse prota é irritante, hein? De repente também cai a ficha dele que ele tinha entregue a sua única chance de não parecer mais um boneco Ken. Em seguida ele começa a bater no teclado, mandando devolver o manual para ele conseguir treinar bastante e resolver esse problema. Mas para a sorte dele aparece uma janela perguntando ao mesmo se ele desejava treinar o Sutra Nirvana da Fênix. Ao clicar em sim novamente, o seu corpo começa a ser consumido por uma enorme fonte de energia amarela, deixando o mesmo extremamente assustado. Logo ele observa também que do nada o mundo parecia ter ficado mais leve e aconchegante, e também bem mais vibrante. Em seguida, uma enorme janela aparece dizendo que ele conseguiu vários feitos e principalmente aprender aquela técnica com apenas um clique. Vendo aquele papinho de que, o prota se pergunta se esse era o sistema de cultivação desse novo mundo em que ele estava. Armando um soquinho contra uma árvore com um sorriso no rosto, o garoto ainda dispara em seguida que ele realmente se sentia cheio de poder
poder agora. Para testar a sua real força ali, ele mete o socão na árvore e na mesma hora causa um buracão na mesma. Porém, mesmo tendo uma força absurdamente diferente da qual ele tinha antes, o seu corpo ainda doía tal qual como antigamente. E mais tarde, dentro de sua casa, o Prota ainda reclamava que isso doía muito e era praticamente insuportável esse trem. Mas por um outro lado, o sistema parecia ser útil de alguma forma, e ele conseguia ver o nível de cultivação desse mundo. Porém, ele também reclama que a técnica é horrível, afinal ele tem que se machucar para poder ficar mais forte. Isso nem faz sentido. Depois de refletir e pensar em muitas coisas, o protagonista chega à conclusão que ele nem sequer podia treinar sozinho, sendo assim uma outra pessoa precisava bater nele. Nesse momento, uma ruivinha com muito ódio mete a bicuda na porta do quarto do Prota, gritando pelo nome do mesmo. E agora Zoan fica completamente em choque ao perceber que na verdade se tratava de sua pequena cunhada, a causadora disso tudo. Com muita raiva e fúria, a menina bate o pé na mesa, gritando ao Prota, perguntando quem é que ele estava chamando de cunhada. Em seguida, ela diz que não tem ideia de que sua irmã mais velha estava pensando, porém ela trouxe de volta o mesmo e não puniu ele pelo que fez. O Prota fica todo bobo olhando para aquela menina, refletindo que ela realmente era muito adorável e fofinha. Com isso, a menina chega a ficar envergonhada, perguntando do que raios ele estava pensando e por que ele estava olhando para ela como se fosse um cachorro. De repente, em cima da cabeça do protagonista começa a aparecer algumas pontuações, e isso já deixa o garoto muito surpreso e feliz. Ali ele também viu uma oportunidade de ganhar pontos de fúria irritando a ruivinha, então decide fazer uma pergunta para provocá-la. Em seguida, Zoan dispara que a irmã mais velha dela tem um nome muito bonito, porém não entende porque os pais dela deram um nome tão horrível para ela. Irritadaça, a cunhada do Prota grita que na verdade foi a esposa dele quem escolheu o próprio nome, porém o nome real dela era Zaod. O garoto fica refletindo que realmente não esperava que uma esposa daquelas tivesse uma aparência tão legal, tivesse um nome ridículo desses. E para provocar ainda mais a garotinha, o Prota dispara perguntar a mesma, então por que raios ela não mudava o próprio nome? Com muita vergonha ela responde que até queria mudar o seu nome, porém os seus pais não deixavam e nem mesmo sua irmã. E ainda acrescenta dizendo que ela teve a capacidade de mudar o seu, mas não se importava com sua irmãzinha. Zoan fica muito feliz observando ela, enquanto reflete que realmente a raiva da garota aumentava muito rápido de uma forma que nem dava para acreditar. Shu Huanzhao, então muito irritada, grita para o Prota parar de forçar a amizade com ela, e que ela tem uma conta para resolver com ele a respeito da noite passada. Em seguida, o garoto responde que na verdade não tinha conta nenhuma para resolver, pois tudo não passou de um grande mal-entendido. Mas a garota irritada diz que ele subiu na cama dela, então como raios isso poderia ser apenas um mal-entendido como ele estava falando? Em seguida, o protagonista diz que ela era apenas uma criança, então isso nem sequer fazia sentido, e ela poderia ter simplesmente chamado os guardas para ele. Mas ainda mais estressada, a garota grita mandando ele calar a boca, dizendo que ela já era uma adulta, então não tinha por que ele ficar falando essas coisas. Para deixar a garota ainda mais irritada, o protagonista completa dizendo que se ela continuar sendo insuportável assim, ninguém iria querer se casar com ela no futuro. Com isso, a garota parte para cima do Prota com todo o ódio e mete um murrão bem no meio da fuça dele. Porém, o garoto atentado não estava triste com isso e comemora dizendo que o seu plano estava dando certo. A menina não mediu força não, ela meteu a porrada na cara do maluco, mandando ele para muito longe. Todo arrebentado na parede, o protagonista começa a resmungar aqui que na verdade isso tinha doído um pouco. Zombando agora, Huanzhao diz que até pensou por um momento que ele pudesse realmente ter alguma habilidade, porque estava muito ousadinho, mas no final das contas apenas era um fracote. Rapidamente a garota começa a assobiar, chamando um tal de lambe-botas, dizendo que era para ele se aproximar dali. Todo bagaçado no chão, o protagonista começa a resmungar, dizendo que não era possível que uma garota tão jovem já tinha um namorado puxa-saco. Mas para o azar do Prota, lambe-botas não era um namorado não, e sim um tipo de cachorro gigante que começa a entrar na sala. Se deparando com aquela cena em sua frente, o protagonista fica completamente em choque, sem nem saber o que fazer e nem como reagir. Ainda com o rosto inchado da porrada, ele grita perguntando se realmente lambe-botas era um cachorro ou um tipo de urso. Em seguida, a garota ordena para que o lambe-botas atacasse o protagonista. Tá, isso daí já é roubo, pô. E com a cena icônica, o protagonista começa a correr em volta da mesa, enquanto o cachorro da garota corria em volta dele com muita fúria. Mas o Huanzhao, irritada como sempre, chama o seu cachorro de burro e pergunta o que ele tinha a ficar seguindo o garoto ao redor da mesa, ao invés de simplesmente pular por cima da porcaria da mesa. Com isso, o cachorro obedece sua dona e pula para cima, surpreendendo o protagonista que realmente não estava esperando por isso. Em seguida, o Prota se depara com aquela fera assustadora em sua frente e o coitado nem sabe como reagir a essa coisa. Por um breve momento, ele fica tentando achar uma saída e pensando se poderia se livrar dessa. Mas a fera se aproxima cada vez mais e ali o Prota tem total certeza de que foi isso e que realmente tinha chegado o fim em sua vida. Tentando reagir de alguma forma, o garoto começa a clicar desesperadamente na tecla B de seu teclado, esperando que alguma coisa o salvasse. E a garota apenas viu seu cachorrão em cima do protagonista sem nem entender o que estava acontecendo ali, mas achando que a vitória já estava garantida. Em seguida, vemos o protagonista pulando para cima do cachorro/urso com toda a fúria e poder. Logo o bicho gigantesco cai no chão e o protagonista fica se perguntando se aquela fera finalmente tinha morrido ou se estava apenas desacordada. Shu Huanzhao em volta fica gritando por seu cachorro, perguntando ao mesmo o que é que tinha de errado com o coitado. Toda preocupada, ela começa a gritar com o protagonista, perguntando como é que ele ousava matar o lambe-bota delas. E sorrindo no maior deboche, o garoto responde que agora ela sabe do que ele realmente é capaz, então não deveria ficar mexendo com ele. Aquilo ativa uma fúria sinistra na garota, que começa a andar em direção ao protagonista com muita raiva, dizendo que ele iria pagar pela morte de seu lambe-botas. E com apenas uma chicotada, ela acaba cortando a barriga do protagonista. Isso também acaba danificando a roupa do mesmo. De primeira mão, o garoto apenas fica observando o seu ferimento,
sem nem entender muito bem o que estava acontecendo, mas logo começa a doer muito. Ele se joga no chão gritando de dor enquanto a garota perguntava ao mesmo se ele estava com medo agora, e que quando seus inimigos eram atingidos, sentiam uma dor de 10 vezes maior que o normal. Quase chorando, o protagonista pergunta para sua fadinha se na verdade ele subiria várias vezes de nível depois de usar essa porcaria de técnica, mas com um sorrisinho sinistro, a fadinha apenas diz para ele que ele terá de ver isso com seus próprios olhos, e então terá sua resposta. Com isso, Shu Hanzao fica também fazendo uma proposta ao protagonista, dizendo se ele aguentar 3 chicotadas sem gritar de dor, então ela não culparia ele pela morte de seu cão. Vendo que na real ele não tinha muitas opções e de qualquer forma estava ferrado, o protagonista simplesmente diz que aceita a proposta dela. Mas ainda ajoelhado no chão e com muita dor, ele pede apenas para ela esperar um pouquinho, pois ele precisava se preparar para isso. Usando a coisa que ele tinha ganhado na roleta, ele se pergunta se teria que esfregar isso em seu próprio corpo para ativá-lo e a fadinha confirma. Enquanto isso, a garota fica gritando com ele, perguntando se ele ainda não estava pronto e que ela não tinha tanto tempo assim para perder, portanto deveria ir rápido. Assim que o protagonista encosta aquele tipo de pedra em seu braço, é como se ele estivesse sentindo uma enorme massagem percorrer todo o seu corpo. Em seguida, todo relaxado, ele grita para Shu Hanzao, dizendo que já estava pronto e ela poderia começar o desafio em seguida. Então a garota manda chicotada e o protagonista não diz nada, com uma carinha de bunda. A verdade é que o efeito dessa pedra que ele passou em seu braço não era uma coisa muito agradável não, e realmente era muito sus. Com um olhar muito maquiavélico, a garota diz que ele não precisa ficar segurando o grito de dor, pois ela não iria julgar, portanto poderia gritar à vontade. Mas com maior insignificância e uma carinha esquisita, Zuan diz a ela que deveria ir logo, pois faltava mais 2 chibatadas nele. Quando a garota observa aquilo, fica extremamente confusa, se perguntando como raios alguém conseguiria suportar a dor do chicote das lamentações. A verdade é que o garoto realmente não estava sentindo dor alguma e parecia mais estar em algum paraíso das sensações. Vendo aquilo, a cunhada do protagonista fica se perguntando se por algum acaso o chicote estava quebrado, e por isso ele não sentia mais dor. Logo o protagonista se vira com um sorrisinho no rosto, perguntando a Hanzao se ela realmente tinha ganhado. Porém, o que deixa ele ainda mais surpreso é quando a garota olha para ele irritada e grita para o mesmo dar uma chicotada nela também. Com um sorrisão em seu rosto e todo esfolado, o protagonista pergunta a Shu Hanzao se ela realmente estava falando sério a respeito disso, e a garota apenas manda ele ir logo de uma vez ao invés de ficar com esse papinho ridículo pra cima dela e lembrar de não acertar o rosto dela. Porém, assim que o protagonista desce a chibatada na coitada, Shu Hanzao fica gritando de dor, resmungando com o protagonista que na realidade aquilo doía pra caramba, mas o prota responde que na realidade ele bateu muito fraco nela. Porém, ela foi sem dó e desceu a chibatada nele com toda a força. Chorando então, ela pergunta ao prota se já que foi tão forte, por que raios ele não ficou gritando de dor e praticamente nem sentiu. Usando a pior resposta que alguém poderia usar, ele apenas responde à menina, dizendo que ele é um homem de verdade, então não gritaria de dor. Incrédulo, a garota diz para o prota que na realidade ela acabou subestimando o mesmo, portanto não iria denunciar ele por matar o seu cachorro. Porém, antes que a menina se retirasse, o protagonista pede para ela esperar, dizendo que não deveria ir embora ainda. Deixando a garota ainda mais surpresa, o protagonista simplesmente olha nos olhos da mesma e pede para ela lhe dar mais chicotadas. Então Zuan sugere para que fizessem mais uma aposta, e que se ele vencer então ela não teria mais permissão para criticar e nem julgá-la por ter subido na cama dela na noite passada. Quando a garota ouve isso, na mesma hora ela apenas se vira com muita raiva, dizendo ao prota que não aceitaria isso. Mas provocando o ego dela, o garoto ainda dispara que se caso ele perdesse, então lamberia o sapato dela na frente de todos. Em seguida, ele também diz para ela pensar bem a respeito disso, afinal eles até que se divertiriam um pouco mais. Fazendo uma pose extremamente ridícula tentando convencer a garota, o prota pede para ela ir logo e chicotar ele várias vezes. A menina, mesmo sem graça, com um sorriso no rosto, dispara que se ele quer tanto isso, então ela faria esse favor para o mesmo. Curiosa, a garota ainda perguntou de novo se não estava doendo, mas ele responde novamente que homem não chora. Depois de algum tempo, o prota ainda tenta impedir a sua cunhada de ir embora dali, dizendo a mesma que ainda faltava 2 chibatadas nele. Mas a garota, enquanto arrastava o seu animalzão, dispara ao prota que na verdade sempre soube que ele era esquisitão, portanto iria parar por ali mesmo. Com um baita sorrisão no rosto, o garoto apenas fica observando Hanzao sair dali muito furiosa por ter perdido novamente a aposta. Literalmente do nada o velho aparece ao lado do prota, perguntando ao mesmo se ele realmente alcançou a 3ª fase do estádio e que estava quase no pico da 3ª. Neste momento, o protagonista fica extremamente surpreso e pergunta ao velho desde quando o mesmo estava ali e por que na verdade. Sorrindo pra caramba, o velho dispara que o velho chicote das lamentações realmente parece ser uma arma formidável, e além disso a resistência do prota contra a dor foi muito eficaz, mas Zuan realmente acha aquilo muito estranho e em sua mente fica se perguntando por que o velho estava espionando ele. Deixando isso de lado, o garoto dispara a perguntar ao velhote o que ele quis dizer com a 3ª etapa do estágio 2 na realidade, mas o que deixa o prota assustado é uma mensagem dizendo que o tempo de uso da bola de leite expirou e que ele teria apenas mais 2 usos restantes. E nesse momento as suas vistas começam a se embaçar e até mesmo o velho passa a ficar irreconhecível aos olhos do protagonista. Mais tarde ele acorda e se depara com Mao Li, dizendo que se perguntou como o prota conseguiu suportar a dor das lamentações, mas depois não resistiu, porém mesmo assim era surpreendente. Em sua mente o garoto reflete que quanto mais rápido ele praticar isso, então menos tempo ele teria que esperar para enfim voltar para sua verdadeira casa. E o velhote, vendo o protagonista meio grogue ali em sua frente, apenas fica olhando para o mesmo com muita maldade em seu coração e olhar. Em seguida ele entrega ao prota 2 frascos de remédio, dizendo que aquele ali deve ser aplicado externamente e o outro deve ser ingerido. Mas meio preocupado ainda, o garoto apenas responde ao ancião dizendo que realmente não sabia como agradecer ao mesmo. Logo Mao Li se retira dali com um sorriso
muito maldoso em seu rosto, dizendo ao garoto para não esquentar a cabeça com isso, pois mais tarde ele iria descobrir como agradeceria. Rapidamente ele sai do quarto fechando a porta sem dizer mais nenhum A para o prota. Esse velho tá armando uma braba, mano. Em sua cama o garoto comemora dizendo que conseguiu um total de 1400 pontos de fúria com Huan Zhao, e que agora então poderia jogar na roleta de loteria mais 14 vezes. Enquanto ele jogava na roleta, alguém apenas ficava observando ele fora do quarto na maior cautela. Era Shuer, que vendo aquela cena bizarra ali, fica se perguntando se por acaso o garoto acabou enlouquecendo depois de tanta porrada que tomou. E também vendo os ferimentos no corpo do prota, ela reconhece na hora que veio do chicote das lamentações. Sorrindo, ela diz que aquele desperdício de gente recebeu tanta porrada e agora não conseguiria mais sobreviver. E ainda comemora que pelo menos ela não precisaria se expor. Completamente na maldade, com um baita sorriso em seu rosto, a garota sai dali, pronta para praticar mais parte de seu plano. Em seguida, ela começa a escrever uma carta para o seu mestre e ainda acrescenta que Shu Yuan parecia estar suspeitando um pouco dela. E assim que ela termina de escrever todas as coisas que aconteceram recentemente, ela entrega o seu pombinho para o mesmo fazer a entrega da mensagem. E dali a pobre criatura sai voando, mais carregada que o meu aplicativo do Serasa. Em seguida, a fadinha, vendo que o protagonista já estava a ponto de morrer, pergunta ao mesmo o que é que ele estava pensando. Surpresa, ela ainda pergunta ao garoto por que ele simplesmente decidiu ir lavar as mãos literalmente do nada. Bom, nem eu entendi. Depois de lavar as suas mãos, ele bate a mão no botão. Lá ele, gritando possessão do imperador. Com isso, o garoto ganhou uma habilidade chamada de fé no irmão Primavera. Porém, ele não sabia o que isso significava, mas logo se tocou que na verdade isso era mais parecido com as poções de cura que tinham nos jogos do videogame de seu mundo. A fadinha então explica que o frasco irá restaurar a saúde do prota rapidamente, enquanto ele ainda estiver vivo, e que até mesmo as feridas mais mortais serão curadas e ele sobreviveria. Mas o garoto não parece se importar muito com isso e continua jogando enquanto ainda ficava bebendo a poção. Comemorando, a fadinha diz que aquela pílula iria limpar e refinar a medula do prota, e isso também irá melhorar drasticamente a qualidade geral do corpo do mesmo, aumentando então os ganhos dele. E Zuan consegue deixar a bichinha irritada, simplesmente interrompendo a introdução dela e cagando pro que ela estava falando. E não dá outra, atacando o dano se o prota simplesmente come a pílula sem nem sequer ligar para o que a menina estava falando. Logo o prota começa a transcender e ainda grita que sentia que estava prestes a romper. Para a surpresa do garoto, uma outra mensagem aparece dizendo que as habilidades do hospedeiro foram melhoradas com sucesso. Nesse momento, algumas memórias começaram a se passar na mente do protagonista, e ali ele conhece exatamente quem era o antigo dono de seu corpo. Com isso ele fica muito curioso, se perguntando por que raios um clã extremamente poderoso da cidade Lua Brilhante aceitaria uma pessoa tão inútil como seu genro. Em seguida, o protagonista é acordado literalmente com um banho de água fria por um cara gritando com ele, dizendo que o mestre estava esperando pela presença do mesmo. Com isso, o garoto se levanta muito irritado, gritando com o cara, perguntando como o mesmo ousou jogar água em seu rosto. O cara ainda fica zombando da cara do coitado, perguntando se ele iria o bater, e que na verdade um lixo como Zuan nunca conseguiria uma coisa dessas. Mas surpreendendo o maluco por completo, o protagonista simplesmente enfia um socão bem no meio da cara dele, deixando o mesmo completamente sem reação. Com isso, Diao perde por completo a paciência e empunha sua espada, gritando com Prota, dizendo que iria mandar o mesmo de vala agora, nesse instante. Mas Zuan ainda zomba do cara, perguntando o que é que estava acontecendo com esse mundo, e por que geral estava pedindo pra ele apanhar. Mas quebrando Diao por completo, o capitão chega ali e pergunta por que de toda essa barulheira e bagunça. Logo Diao joga a culpa toda em cima do Prota, dizendo que ele não quis se levantar, e por ficar bravo acabou quebrando seu nariz num soco. O capitão fica muito irritado, dizendo que todos estavam esperando no salão ancestral, e enquanto isso eles estavam de briguinha ali enchendo o saco. Rapidamente o capitão percebe os ferimentos do chicote da lamentação no Prota, e pergunta ao mesmo se por algum acaso ele estava ferido ou coisa assim. Com isso o coitado começa a fazer o maior drama, dizendo que realmente estava muito ferido e que ele nem sequer conseguia sair da cama direito. Porém o cara literalmente diz que não tá nem aí se ele estava ferido ou não, afinal geral estava esperando por ele no salão, então o mesmo iria nem que se fosse de maca. Mas quando o garoto ouve isso, fica todo preocupado, pedindo para o capitão esperar, pois não era bem assim que as coisas funcionavam. Bom, e não deu outra, eles realmente levaram o protagonista de maca até o local, e ainda por cima colocaram um coitado no meio da sala. E ali também estava Pei Mian, a melhor amiga de Shu Yuan, olhando para a cara do prota com maior desprezo. E quando o nosso garotão percebe a presença da garota ali, ele sente uma enorme fonte de energia maligna vindo dela. Rapidamente, quebrando o silêncio do salão ancestral, Qin Wanhu pergunta a Zuan se o mesmo sabia o motivo de estar ali esperando. Preocupado, ele diz que sabe, e que na verdade o motivo disso é porque ele acabou subindo na cama de sua cunhada, exatamente na noite de núpcias. Nesse momento, Qin Wanhu fica com muita raiva, chamando ele de malcriado, dizendo que ele ainda tinha orgulho de falar sobre o que fez. Com isso, ele também recebe uma mensagem dando os parabéns ao garoto, dizendo que por zoar com a cara da mulher, ele recebeu 254 pontos de fúria. Em seguida, ele dispara que na verdade não tinha orgulho disso, e que sabia que merecia o castigo de 1000 mortes por ter cometido um ato tão desprezível e bestial, e mostra seus ferimentos, dizendo que deixou a segunda senhorita lhe chicotear com o chicote das lamentações e finalmente conseguiu o perdão da mesma. A mulher, muito irritada, chama a atenção de sua filha, dizendo que esse tipo de comportamento da mesma era ridículo. Logo, o pai dela entra no meio, dizendo que todos espalharam que esse pirralho pegou as duas irmãs ao mesmo tempo, e que se não o punissem, então estariam deixando essa banalização se espalhar. Logo, Hanzal aparece correndo, dizendo ao seu pai que as coisas que ele falava não tinham sentido, afinal o garoto nunca nem sequer tinha feito nada de errado com ela. Então o cara ainda responde que na verdade sabe que ela não fez nada, porém não tinha como provar isso para os rumores. Irritado agora, então o cara pergunta para Hanzal o porquê raios ela estava ali, e
grita ordenando para que ela voltasse imediatamente para dentro de seu quarto. A mãe da menina também se irrita, mandando o cara parar de gritar com ela, afinal não devia falar assim com uma criança. Em seguida, a mãe dispara que ela não deveria dar ouvidos ao seu pai e realmente sentar ali para contar a ela o que realmente aconteceu naquela noite. Chorando, a garota dispara a sua mãe que realmente bateu várias vezes em Zuan com chicote, porém nenhuma das vezes ele gritou de dor. Em seguida, ela diz que concordou em perdoá-lo pelo que fez e realmente não queria desonrar a sua palavra, cumprindo o combinado de não puni-lo novamente. Silenciosamente, Zuan faz um sinal de agradecimento para a garota, enquanto reflete que mesmo ela sendo maluca, pelo menos era muito honesta. O tio dela então dispara que na verdade isso não era tão compreensível para a idade dela, mas que se eles não punissem o garoto, então acabaria prejudicando muito a reputação do clã Shu. A amiga de Shuyan pergunta mesmo se o chicote das lamentações não aumentaria a dor infligida em 10 vezes, e que talvez o garoto tinha escondido as verdadeiras habilidades dele. Mas Shuyan rebate dizendo que ele nem sequer sabia artes marciais, então como carambas ele poderia estar escondendo alguma força. Um cara ali diz que todos sabiam o quão poderoso o chicote das lamentações era, e que todos achariam difícil suportar 8 chicotadas, então como uma pessoa comum conseguiu isso? Zhao chega dizendo que quando foram chamá-lo pela manhã, o mesmo bateu nele com muita força, sendo assim era impossível Zuan estar ferido como estava dizendo. O patriarca então grita que Zuan não só mostrou se arrepender, mas também manipulou a ingênua Han Zhao na tentativa de escapar da punição, portanto ele ainda merecia ser punido. Mas novamente o Han Zhao afirma para sua mãezinha que ela realmente bateu em Zuan pelo menos 8 vezes. Logo um servo entra no salão dizendo que uma mulher estava fazendo a maior zona lá fora, e que reuniu uma multidão insistindo em ver o genro da madame. E quando o patriarca pergunta, o cara afirma ser do pátio da harmonia vermelha. Em seguida, muito irritada, a madame grita que isso era muito vergonhoso, portanto deveria trazer a mulher até ali e imediatamente. Enquanto isso, Shuer dizia que realmente não estava esperando que o menino sobrevivesse àqueles ferimentos, mas felizmente ela esteve preparada. Logo que a mulher entra no salão, se depara com o protagonista, e ali ela também percebe que era ele o seu alvo. Rapidamente ela pula para cima do prota, dizendo várias coisas sobre ser a ex-abandonada por ele, e que o mesmo não tinha coração por fazer isso com ela. E a madame, vendo aquela cena, apenas grita com o protagonista, chamando ele de safado imundo, e ainda pergunta ao mesmo que ele tinha para dizer em sua defesa. Mas empurrando a moça para longe de si, ele dispara que realmente isso era um mal entendido e precisava explicar. Com muita raiva, o protagonista pergunta para a menina de onde raios ela tinha vindo, e na realidade qual era o nome dela. A garota responde que ele sempre a chamava de meu amor, e agora ali na frente de todos fingia que nem sequer sabia o nome dela. Zuan ainda disfarça perguntando a ela quantos que ela iria cobrar pelos seus serviços, mas sem graça a garota diz que ele falando isso só machucava mais. Em seguida ela dispara que ficaram juntos por quase um mês, totalizando então 30 pratas. Os mais velhos começam a sorrir dizendo que o garoto realmente tinha um bom gosto. Zuan então dispara que na verdade 30 pratas era muito pouco, então oferece 300 pila para ela como presente de noivado também. Observando que sua esposa já estava coringando, o patriarca apenas pede para ela se acalmar e esperar um pouco. O protagonista ainda pede dinheiro emprestado para sua esposa, dizendo a mesma que realmente não tinha grana consigo ali. E na mesma hora, Shuya confirma ordenando para que seus subordinados trouxessem o dinheiro agora. Mas assim que Shuya ouve isso, a garota fica completamente sem graça, sem nem acreditar no que estava ouvindo. Zuan ainda completa dizendo que ela viu na hora certa e que com certeza aquela prata deve cobrir todas as despesas com a mudança dela. Ainda diz que a última mulher que ele levou para casa foi enviada para o acampamento militar, mas não conseguiu aguentar, portanto o seu amor ficaria em seu lugar. Vendo a surpresa no rosto da garota, o protagonista ainda dispara dizendo que sua esposa é muito ciumenta, então definitivamente não aceitaria assim tão fácil. Em seguida, deixando a garota completamente em choque, Shuya manda seus guardas levarem a mesma para o acampamento militar imediatamente. Desesperada, a garota começa a gritar que não queria ir para esse lugar e que na verdade nem conhecia aquele garoto, era tudo mentira. E o filho da mãe de Zuan ainda fica zoando com a menina, dizendo que não tinha com quem se preocupar, pois eles cuidariam muito bem dela por lá. Chorando enquanto era arrastada, a garota grita para Zhao Yang dizer algo, pois isso não estava no acordo e ela não queria ir para um acampamento militar de forma alguma. E olha só a carinha de quem definitivamente foi entregada assim, sem mais e nem menos. Quero ver fugir dessa, bonitão.